O esporte é palco de grandes emoções, mas em alguns casos também se torna cenário de tragédias inesperadas. Muitos atletas que estavam no auge de suas carreiras, sendo aplaudidos por milhares de pessoas, perderam a vida diante de seus fãs, transformando momentos de celebração em lembranças dolorosas. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Dale Earnhardt não era só um piloto de NASCAR, ele era uma verdadeira lenda sobre rodas. Chamado de The Intimidator, ele ganhou esse apelido porque não tinha medo de chegar junto e colocar pressão nos adversários. Dale era aquele tipo de cara que dominava o asfalto com uma confiança que parecia inabalável. Com 7 campeonatos da NASCAR no bolso e 76 vitórias, ele não só fazia história, mas também levantava multidões em cada curva. Mas ele não era só velocidade e agressividade. Dale também era um cara de princípios que valorizava a família e adorava ver o filho, Dale Earnhardt Jr., seguir seus passos no automobilismo. Com o icônico carro preto número 3, ele se tornou um símbolo do esporte, para muitos, o maior piloto que a NASCAR já teve. No dia 18 de fevereiro de 2001, Dale estava no lugar onde mais gostava de estar, no cockpit do seu carro, pronto para disputar a 500 milhas de Daytona, a corrida mais prestigiada da NASCAR. Ele já tinha ganhado aquela prova uma vez, mas nesse dia, a missão parecia ser outra. Durante a última volta, Dale estava defendendo a liderança de 2 carros que significavam muito para ele. O de Michael Waltrip, seu companheiro de equipe, e o de Dale Jr., seu filho. Era tudo ou nada e Dale estava lá para proteger os dois, como o guerreiro que sempre foi. Mas na última curva tudo mudou. Ele foi tocado por outro carro, perdeu o controle e bateu de frente no muro. Para quem estava assistindo, parecia só mais um dos muitos acidentes comuns na NASCAR, só que dessa vez foi diferente. A batida foi fatal e Dale nos deixou ali, no palco onde ele sempre brilhou. A morte de Dale Earnhardt foi um choque imenso. O mundo do automobilismo perdeu um dos maiores ícones que já existiram. Mesmo tanto tempo depois, Dale continua sendo lembrado não só pelo que conquistou, mas pelo que representou: coragem, talento e amor pelas pistas. Adam Johnson era um talentoso jogador de hóquei no gelo, nascido em Minnesota, Estados Unidos, em 1994. Ele começou sua trajetória nas ligas universitárias, ganhando destaque pelo seu esforço e habilidade. Em 2017, Adam deu um grande passo ao iniciar sua carreira profissional, jogando pela Pittsburgh Penguins na NHL. Mesmo sem ser selecionado no draft, sua determinação o levou a disputar 13 partidas na principal liga de hóquei do mundo, entre as temporadas de 2018 e 2020. Posteriormente, ele continuou sua jornada no esporte, jogando por clubes na Europa, incluindo passagens pela Suécia, Alemanha e mais recentemente no Reino Unido, onde defendia o Nottingham Panthers. No dia 28 de outubro de 2023, Adam foi vítima de um acidente trágico durante uma partida da Elite Ice Hockey League no Reino Unido contra os Sheffield Steelers. Em uma jogada infeliz, a lâmina dos patins de um jogador adversário, Matthew Petgrave, atingiu o pescoço de Adam, causando um corte fatal. Apesar dos esforços imediatos para socorrê-lo, Adam não resistiu aos ferimentos e faleceu aos 29 anos. O episódio deixou todos na arena em choque e gerou muita onda de comoção no mundo esportivo. A morte de Adam trouxe à tona discussões sobre segurança no hóquei. Em resposta ao incidente, a Liga Britânica decidiu tornar obrigatório o uso de protetores de pescoço a partir de janeiro de 2024, uma medida que busca prevenir acidentes semelhantes. Além disso, o Nottingham Panthers homenageou seu atleta aposentando a camisa número 47, um gesto simbólico que reflete o impacto que Adam teve no time e entre os fãs. Matthew Petgrave, o jogador envolvido no acidente, também enfrentou as consequências do episódio. Ele foi preso sob a acusação de homicídio culposo, levantando fortes dúvidas sobre se o incidente foi realmente um acidente ou resultado de imprudência. Petgrave alegou que a jogada não foi intencional e lançou uma campanha de financiamento coletivo para cobrir seus custos legais e assim conseguiu pagar a fiança.
Ayrton Senna é sem dúvida um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Brasileiro, ele se destacou não só pela habilidade impressionante que tinha ao volante, mas também por sua personalidade forte e carisma. Durante sua carreira, Senna conquistou 3 títulos mundiais de Fórmula 1, sendo 1988, 1990 e 1991, e ficou conhecido por sua incrível capacidade de pilotar em condições extremas, como pistas molhadas. Senna era um verdadeiro exemplo de superação. No entanto, em 1º de maio de 1994, a história de Senna tomou um rumo trágico e inesperado. O Grande Prêmio de San Marino, em Imola, estava marcado para ser uma corrida importante, mas logo se tornaria uma das mais sombrias da história da Fórmula 1. Durante o fim de semana de corridas, a pista já havia se mostrado perigosa. No dia anterior, o piloto austríaco Roland Ratzenberger havia falecido após um acidente fatal nos treinos classificatórios. Senna, que já estava abalado com a perda de um amigo de pista, entrou no circuito determinado a vencer, mas também com um peso emocional muito grande. Na corrida do dia 1º de maio, Senna estava na liderança, quando na 7ª volta, seu carro perdeu o controle na curva Tamburello. A velocidade era altíssima e, apesar de não ser um impacto frontal, o carro de Senna bateu forte contra a parede de concreto. O impacto causou danos graves, mas o que realmente tornou o acidente fatal foi uma peça de suspensão do carro que se soltou e perfurou o capacete do piloto, atingindo sua cabeça. Senna foi socorrido e imediatamente levado de helicóptero para o hospital mais próximo. No entanto, apesar de todos os esforços médicos, o piloto não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto horas depois. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo e causou uma comoção enorme, especialmente no nosso país, onde Senna era tratado como um herói nacional. O acidente de Senna não foi apenas uma grande perda para o esporte, mas também um ponto de inflexão na segurança da Fórmula 1. A tragédia de Senna, somada à morte de Ratzenberger, levou a mudanças significativas nas formas de segurança, tanto nas pistas quanto nos carros. Novas tecnologias e práticas foram implementadas para garantir que outras vidas não se perdessem de forma tão trágica. Curiosamente, Senna tinha planos de homenagear Roland Ratzenberger caso vencesse a corrida. Ele havia colocado uma bandeira da Áustria em seu carro, em um gesto simbólico de respeito ao colega que havia falecido. Infelizmente, essa vitória nunca aconteceu. Owen Hart foi um dos grandes nomes do wrestling, vindo de uma família com tradição no esporte. Irmão de Bret Hart, uma das maiores lendas da luta livre, Owen construiu seu próprio caminho dentro da WWF, que hoje é o WWE. Mas em vez de seguir os passos do irmão, ele preferiu se destacar por conta própria, ganhando reconhecimento pela sua habilidade no ringue e pela sua personalidade única. Em 1999, Owen estava no auge de sua carreira, mas também enfrentava algumas dificuldades, especialmente após desentendimentos com a direção do WWF. Para tentar dar uma alavancada em sua imagem, ele foi escalado para interpretar o personagem Blue Blazer, uma figura um tanto ridícula que mais fazia o público rir do que ficar impressionado com as suas habilidades. A ideia era que ele fizesse entradas dramáticas ao ringue. Uma delas envolvia descer de uma altura de 7 andares, o que acabou sendo fatal. Durante o evento Over the Edge, enquanto a transmissão estava em intervalo comercial, Owen subiu em uma estrutura alta e, por um erro de equipamento, caiu em pleno ringue, batendo violentamente. A queda foi registrada ao vivo para os fãs, mas o impacto foi tão grande que muitos não acreditaram no que viram. A reação do WWF à tragédia foi um choque para muitos. Apesar da gravidade do ocorrido, a empresa decidiu continuar o evento, sem comunicar a morte de Owen ao público. Isso gerou um clima de revolta entre outros lutadores e funcionários. A família Hart, devastada pela perda, entrou com um processo contra a WWE, alegando que a estrutura que causou a queda de Owen estava com defeito e mal planejada. No final, a empresa foi condenada a pagar uma indenização de $18 milhões à família. Owen Hart, que era querido por seus colegas e fãs, sempre será lembrado não só pelo seu talento no ringue, mas também pela forma como sua morte trouxe à tona as falhas e a falta de cuidados por parte da indústria de wrestling, que na época estava muito mais focada no entretenimento do que na segurança dos lutadores.
Marc-Vivien Foé era um dos jogadores mais talentosos de Camarões, conhecido por sua habilidade no meio-campo e por ser uma peça-chave na seleção. Ele passou por clubes como Lyon e Manchester City e estava em grande fase durante a Copa das Confederações de 2003. Foé também foi um dos grandes nomes da conquista de Camarões na Copa das Nações Africanas e na Copa do Mundo de 2002. Durante uma semifinal da Copa das Confederações de 2003, entre Camarões e Colômbia, o jogador desmaiou no meio do campo e infelizmente não resistiu. Foé sofreu um ataque cardíaco causado por uma condição rara chamada cardiomiopatia petrosal, que pode ser fatal durante atividades físicas intensas. O choque foi tão grande que mesmo depois da vitória de Camarões, a notícia da sua morte pegou todo mundo de surpresa. Após o jogo, a tristeza tomou conta dos vestiários. O capitão da equipe entrou no vestiário gritando que Foé havia falecido e todos os jogadores ficaram arrasados. Mesmo com a dor, o time decidiu seguir em frente e jogou a final contra a França como uma homenagem ao seu companheiro. Naquela partida, a tristeza era nítida, mas a equipe usou a memória de Foé como motivação. A França venceu, mas a lembrança de Foé foi o que mais marcou aquele jogo e aquele torneio. Em tributo, clubes como Manchester City e Lyon aposentaram suas camisas com os números de Foé. A FIFA também tomou atitudes importantes, criando programas de emergência para prevenir problemas cardíacos no futebol, além de financiar pesquisas médicas sobre doenças que afetam jogadores. O caso de João Carvalho, lutador português de MMA, é outro que também é um dos mais tristes da história das lutas. Em 2016, após ser derrotado por um nocaute técnico em uma luta contra Charlie Ward, em Dublin, na Irlanda, Carvalho começou a passar mal e foi levado às pressas para o hospital. Infelizmente, ele faleceu 2 dias depois, vítima de complicações cerebrais. Muitos na comunidade do MMA, incluindo o pai de Ward, acreditaram que a luta deveria ter sido parada mais cedo. No entanto, o árbitro Marius Domassati defendeu sua postura, afirmando que a luta foi interrompida no momento certo, quando o lutador não tinha mais condições de continuar. O ministro do Estado do Turismo e Esporte da Irlanda chegou a se manifestar, pedindo mudanças para garantir mais segurança no esporte. Mas a verdade é que nada trará João Carvalho de volta. Tudo o que podemos fazer é evitar que mais tragédias como essa ocorram no futuro. Walter Weilandt era um ciclista belga talentoso e apaixonado por velocidade. Nascido em Gant no dia 27 de setembro de 1984, ele se destacou rapidamente nas competições, integrando equipes renomadas como a Omega Pharma e a Track Factory Racing. Weilandt conquistou vitórias importantes, como na terceira etapa do Giro de Itália de 2010 e na 17ª etapa de Vuelta à Espanha de 2008, mostrando seu potencial como um dos grandes nomes do ciclismo. Apesar de sua ascensão promissora, sua carreira e sua vida foram interrompidas de forma trágica durante o Giro de Itália de 2011. O acidente aconteceu no dia 9 de maio, durante a terceira etapa da competição, enquanto os ciclistas desciam o Passo del Bocco, uma região montanhosa com curvas fechadas e alta exigência técnica. Weilandt estava em um trecho de descida, pedalando a mais de 80 km por hora, quando, segundo testemunhas, ele teria olhado para trás, possivelmente para checar a posição dos concorrentes. Nesse momento, ele perdeu o controle da bicicleta. O desequilíbrio lançou contra um muro de concreto na beira da estrada, provocando uma queda violenta. A cena foi devastadora. O impacto causou múltiplas fraturas e uma lesão grave no crânio, além de uma hemorragia severa. As equipes médicas chegaram rapidamente e tentaram reanimá-lo no local, mas as lesões eram fatais. Walter Weilandt foi declarado morto antes que pudesse ser levado ao hospital. O choque entre os ciclistas, organizadores e fãs foi imenso, marcando aquele dia como um dos mais tristes da história do Giro. No dia seguinte, em uma demonstração de respeito, os ciclistas decidiram transformar a etapa em uma homenagem. Todos completaram o percurso em silêncio, pedalando lado a lado para assim prestar um último respeito em sua memória. Scott Kalita foi um piloto de drag racing americano, conhecido por seu sucesso nas categorias Funny Car e Top Fuel da NHRA. Filho de Connie Kalita, veterano piloto e chefe de equipe, Scott iniciou sua carreira em 1982 e logo se destacou, conquistando 2 campeonatos de Top Fuel em 1994 e 1995. Com 18 vitórias no Top Fuel e uma no Funny Car, ele se tornou uma figura respeitada, sendo um dos poucos pilotos a vencer nas 2 visões da NHRA
NHRA. Sua habilidade e paixão pelas corridas o tornaram uma figura importante na categoria. Em 21 de junho de 2008, a carreira de Khalita chegou a um fim trágico durante a qualificação para o Lucas Oil NHRA Super Nationals no Old Bridge Township Raceway Park, em Nova Jersey. Seu carro, um funny car, estava correndo a cerca de 480 km por hora quando o motor explodiu em chamas perto da linha de chegada. O carro não desacelerou adequadamente como deveria devido aos danos causados pela explosão. Apesar dos esforços de Khalita para controlar o carro, o veículo continuou a alta velocidade e acabou colidindo com o muro de contenção. Esse impacto causou danos enormes ao carro e ferimentos fatais a Khalita. A investigação revelou que o sistema de embreagem estava travado, mantendo o motor funcionando mesmo após a explosão. A análise de acelerômetros no carro mostrou que Khalita sofreu impactos severos que foram fatais. Além disso, foi detectado um nível de álcool no sangue de Khalita, embora abaixo do limite para a intoxicação, o que foi considerado uma violação das regras da NHRA. Sua morte gerou uma onda de mudanças no esporte, com a NHRA reduzindo a distância das corridas para 1.000 pés e implementando novas medidas de segurança, como sensores para evitar explosões do motor e aprimoramento nos sistemas de frenagem. Tudo isso para evitar que outros acidentes como esse voltassem a acontecer. Agora um caso diferente, de uma atleta que, apesar de ter sofrido um acidente grave que acabou com a sua carreira, ao menos não perdeu a vida no processo. Samantha Serio, uma jovem ginasta da Universidade de Auburn, ficou mundialmente conhecida em 2019 por uma das lesões mais horríveis já vistas no esporte. Durante uma apresentação no campeonato regional da NCAA em Baton Rouge, nos Estados Unidos, Samantha sofreu uma queda tão terrível que quebrou suas duas pernas. Em um único movimento, ela acabou fraturando os dois ossos da perna, além de deslocar os dois joelhos e romper seus ligamentos. Sua carreira simplesmente acabou ali, naquele exato momento, de uma forma abrupta que ninguém poderia prever. Após o acidente, a ginasta anunciou sua aposentadoria e passou a se dedicar na recuperação. Seu esforço foi motivado por um único objetivo, o desejo de conseguir caminhar no dia do seu casamento. Surpreendentemente, apenas 3 meses depois, Samantha conseguiu realizar esse sonho, casando-se com Trey Wood. Hoje em dia, longe das competições, Samantha Serio já virou um exemplo de superação. Após concluir seus estudos em engenharia, ela começou a trabalhar como engenheira de análise estrutural na Boeing, provando que tem muitos talentos além de suas habilidades atléticas. Ainda bem que, quando sofreu esse acidente terrível, ela não desistiu. Muito pelo contrário, lutou com bravura e conseguiu se reinventar, seguindo com uma vida completa e digna de felicidade. Antônio Puerta foi um talentoso jogador do Sevilha FC, onde iniciou sua carreira nas categorias de base. Na categoria 2005-2006, se destacou como lateral esquerdo, marcando um gol decisivo contra o time do Schalke 04, que levou o Sevilha à sua primeira final da Taça da UEFA, na qual eles saíram campeões com a vitória sobre o Middlesbrough. Seu desempenho chamou a atenção de clubes como o Arsenal, Manchester United e Real Madrid, e também o levou à convocação para jogar pela seleção espanhola. Infelizmente, a carreira de Antônio Puerta foi interrompida de forma trágica. Em 25 de agosto de 2007, durante um jogo contra o Getafe, ele desmaiou no campo após sofrer uma parada cardíaca. Mesmo após se levantar e ir para o vestiário com a ajuda dos companheiros, Puerta teve mais paradas cardíacas e foi levado ao hospital. Ali ele sofreu várias outras paradas que causaram danos irreversíveis ao seu cérebro. Depois de 3 dias internado, ele faleceu devido a uma condição cardíaca que é muito difícil de detectar. Surpreendentemente, Puerta já havia tido problemas antes, enquanto jogava, também durante uma partida, e a outra enquanto treinava. Mas ao realizar exames, nada sério havia sido detectado, o que fez ele continuar jogando. Sua morte deixou uma enorme tristeza na comunidade do futebol, sendo mais uma que aconteceu em campo. Puerta deixou uma namorada grávida e foi homenageado com um velório no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, prestando suas últimas homenagens.
Fran Crippen foi um nadador americano talentoso, conhecido por suas vitórias em águas abertas. Nascido em 1984, ele era uma grande promessa olímpica, com uma carreira cheia de conquistas. Infelizmente, seu sonho foi interrompido em 2010, quando faleceu durante uma prova de 10 quilômetros no Campeonato Mundial de Natação em águas abertas, nos Emirados Árabes Unidos. No dia 23 de outubro de 2010, Fran estava participando de uma competição difícil, com condições climáticas extremas, o calor intenso com a água a 30 graus e a temperatura do ar próximo dos 38 graus fez com que ele começasse a se sentir mal. Durante a prova, ele relatou à sua equipe que estava com sede e dificuldade de enxergar as boias, sinais claros de que algo estava errado. Mesmo assim, Fran continuou nadando, determinado a não desistir. Depois de algum tempo, ele desapareceu da vista de outros nadadores e seu corpo foi encontrado cerca de 30 minutos depois, já sem vida, perto da última boia da competição. A morte de Fran levantou diversas teorias. Alguns acreditam que o calor extremo e a desidratação podem ter causado um desequilíbrio eletrolítrico, que é quando os minerais que ajudam seu corpo a funcionar, como sódio e potássio, ficam em quantidades erradas, bagunçando coisas importantes como os batimentos do coração e os movimentos dos músculos. Outros sugerem que ele pode ter sofrido de um problema cardíaco, agravado pelas condições adversas da prova. Embora o relatório oficial aponte para uma combinação de fatores, a tragédia expôs falhas graves na organização do evento. Muitos questionaram a falta de monitoramento adequado dos atletas e a ausência de medidas de segurança, como um limite de temperatura para a água e pessoal suficiente para socorrer os nadadores em dificuldades. A morte de Fran Crippen foi um alerta para a natação em águas abertas e, após o incidente, várias mudanças foram implementadas para melhorar a segurança dos atletas. Mas a grande pergunta que fica é: por que as federações só se preocupam com as seguranças dos atletas depois que acontece uma tragédia? Não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.